Tem Polícia Federal nas ruas de São Paulo e também de Brasília, na capital federal. O alvo é o deputado federal Paulinho da Força, que, segundo a investigação, teria recebido valor ilícito de doações eleitorais não contabilizadas de maneira dissimulada para as campanhas eleitorais de 2010 e 2012. Essa investigação traz aí um montante no total de R$1.700.000. É o caso que está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Eleitoral aqui de São Paulo. É um desdobramento da Operação Lava Jato. Os nossos ouvintes devem lembrar que em meados de março do ano passado, nós tivemos, por parte do Supremo Tribunal Federal, o desmembramento de algumas ações da Operação Lava Jato. E esses casos foram parar na primeira instância, né, dos tribunais estaduais. E, a partir daí, nós tivemos, então, uma investigação e, hoje, a deflagração desta operação. São mandados de busca e apreensão, não há mandados de prisão. Fato que foi conhecido, né, a partir da quebra de sigilos bancários, intercâmbio de informações com o COAF, fatos que foram testemunhados por alguns envolvidos aí nessa investigação e também outras medidas investigativas de outros casos da Lava Jato que levaram então a investigação para esta operação contra o deputado federal Paulinho da Força. Como se trata de um período passado, já não tem mais relação com o atual mandato e também com o cargo que ocupa o deputado federal, essa operação pôde ser deflagrada sem autorização expressa de autoridades superiores. Além disso, foi constatada nessa investigação inicial operação financeira que enquadra a negociata no crime de lavagem de dinheiro, né? E também no fracionamento de operações financeiras. Essas movimentações não relacionadas ao parlamentar também indicam a possibilidade de outros crimes que podem estar conectados com essa denúncia. Então, esse caso do deputado Paulinho pode levar à investigação de outros fatos, é o que diz aqui o Ministério Público e a Polícia Federal até o momento. A partir das 10 horas da manhã, nós vamos ter mais detalhes a respeito desse caso. Lembrando, né, que foi utilizado um escritório de advocacia, segundo a investigação, para supostamente prestar serviços, emitir notas de um dinheiro que não vinha exatamente para esse fim. E o genro do parlamentar é o sócio desse escritório de advocacia. Com a quebra do sigilo bancário do escritório, foi identificada também transferência de valores próximos à data da eleição de 2012, oriundos da entidade sindical relacionada ao Paulinho da Força, que é a Força Sindical. Por isso, Polícia Federal hoje na sede da Força Sindical aqui em São Paulo. Nós vamos ter mais detalhes ao longo do Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes, que já está no ar. Bom dia, Cláudio Humberto. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, ouvintes. É impressionante, né? O deputado Paulinho da Força não é o primeiro escândalo de corrupção no qual ele se envolve e certamente não será o último, né? Porque há outras investigações em curso. O que a gente está vendo nessa investigação que foi deflagrada hoje é a multiplicidade de irregularidades, né? Tem ali o crime eleitoral, evidente, né? Porque essa operação, inclusive, é feita em colaboração, Polícia Federal com o Ministério Público Eleitoral, mas a gente vê aí que é dinheiro de propina, né? Enfim, doação de campanha. É dinheiro roubado que é a suspeita, é dinheiro roubado da Força Sindical, uma entidade sindical, é dinheiro dos trabalhadores, enfim, e tudo isso para financiar a campanha do deputado por meio de serviço simulado de advocacia. Que horror, né? É uma vergonha. Tomara que a polícia investigue isso a fundo para, enfim, esclarecer completamente os fatos. Aqui em Brasília ganha força mesmo a ideia, que não é nova, de recriação do Ministério de Segurança Pública, viu, Pedro, Thaís?
aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, continuam aquelas especulações, né? Enquanto não se cria o ministério, enquanto o ministro não é anunciado, especular vira uma coisa livre, né? Mas apesar dessas especulações, o ex-deputado federal Alberto Fraga continua liderando as apostas para assumir esse ministério. Ele tem apoio da bancada de segurança pública no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Isso, inclusive, já foi até manifestado pelo deputado Capitão Augusto, que é o presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública lá no Congresso. Mas ele tem uma certa má vontade de alguns chefes militares. Isso não significa grande coisa. Não existe essa coisa de, eu tenho dito aqui, né, essa invenção de ala militar. Isso não existe. O que há alguns cargos são ocupados por generais. E os militares, de uma maneira geral, e não apenas ministros, têm uma certa má vontade quando se trata de um policial militar. Eles ficam ali meio reticentes com relação a isso. Eles também não gostam muito da amizade que é tão próxima, que une o presidente com o deputado Alberto Fraga. Mas isso também não tem a menor importância, porque o presidente vai escolher o ministro como ele sempre escolheu, que lhe der na telha, né? O deputado Alberto Fraga é amigo de Bolsonaro há mais de 40 anos. O Bolsonaro chama ele de Pancrácio, porque o deputado, quando eles se conheceram, quando eram muito jovens, participando de competições militares, competições de atletismo, o Alberto Fraga participava de competições de luta grega-romana, né? Tem uma modalidade de luta livre, e ele por isso deu o apelido de... O Bolsonaro passou a chamar o amigo de Pancrácio, e o amigo chama ele de Cavalão, porque considerava na época o preparo físico dele uma coisa muito, muito impressionante e tal, e chama até hoje ele de Cavalão. Então são muito amigos, e é quase certo que Alberto Fraga venha a ser o ministro de Segurança Pública. E o principal indício disso, desse favoritismo, é a retirada, pelo menos por enquanto, da possibilidade de se colocar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal subordinada ao Ministério de Segurança Pública. É um erro, mas isso mostra como o presidente está pensando em compor essa pasta chefiada, que será certamente pelo deputado Alberto Fraga. Se não for, vai ser mais uma daquelas surpresas que só o Bolsonaro sabe aplicar no país, né, quando ele toma aquelas medidas que surpreendem todo mundo. E você se lembra, né, Cláudio Humberto, você também, Pedro Campos, nosso ouvinte aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, que recentemente, naquela entrevista que a gente fez aqui no Jornal Gente, com o ministro da Justiça, André Mendonça, ele fugiu dessa pergunta ali até quando pôde, não é? Se concordava ou não com a cisão do Ministério da Justiça e Segurança em uma pasta só para a Justiça e outra da Segurança, e a da Segurança englobando a Polícia Federal. Ele dizia, olha, agora não é hora de se pensar nisso, enfim... Ele é claro que não poderia se posicionar naquele momento, mas também não defendeu essa medida que de alguma forma esvazia esse poder a mais que foi colocado pelo governo Bolsonaro no Ministério da Justiça. É bom a gente lembrar que no governo Temer existiram as duas pastas. Mas o que eu queria colocar aqui em debate também nessa abertura do Jornal Gente é a questão envolvendo o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a cúpula militar, o Ministério da Defesa, a respeito do que foi dito pelo ministro Gilmar Mendes e depois as repercussões. Lembrando o nosso ouvinte, o ministro Gilmar Mendes disse no final de semana que os militares do Brasil poderiam estar envolvidos ou serem colocados num envolvimento com genocídio por causa da interinidade do Ministério da Saúde, o fato de o titular da pasta ser um militar da ativa e da própria postura do governo Jair Bolsonaro em relação à Covid-19. Queria colocar aqui algumas perguntas para a gente pensar a respeito. Primeiro, Gilmar Mendes, ministro do Supremo, conhecedor do mundo político, de todos os significados de palavras, enfim, uma pessoa que trafega há muito tempo, usaria essa palavra genocídio ali num arroubo? Me parece pouco provável, não é? Quando ele disse isso, ele sabia muito bem o que ele queria significar. A forma como essa declaração foi recebida
Primeiro, pelo general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, entrevistado ontem aqui no Jornal Gente, com exclusividade pela Rádio Bandeirantes, que usou a expressão muito infeliz para a declaração do ministro Gilmar Mendes e disse que gostaria muito que ele se retratasse ou que se mostrasse arrependido do que disse. Até agora isso não aconteceu, porque a declaração ocorreu no final de semana, a gente já está na terça-feira, deu tempo de sobra. Então, de fato, o ministro Gilmar Mendes quis fazer, digamos, esse alerta em relação à interinidade do general Pazuello na pasta do Ministério da Saúde. Agora, é um ministro do Supremo, não é? Então, nada do que ele diz pode ser ali tratado com desdém. É uma declaração forte e que, na sequência, gerou uma nota do Ministério da Defesa dizendo que a associação feita por Gilmar Mendes entre os militares e o genocídio é infundada, irresponsável e leviana. E o Ministério disse também que iria enviar uma representação à Procuradoria-Geral da República para adoção de medidas cabíveis. Então é mais agora um momento de estremecimento entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, que começou com uma declaração forte do ministro Gilmar Mendes e de muito impacto e que me parece exagerada, de verdade me parece exagerada, principalmente pelo fato de que não foi uma declaração ali, saiu. Não, o ministro Gilmar Mendes não é isso, e se fosse isso ele já poderia ter voltado atrás. Agora, acho que cabe a pergunta também, apesar do exagero, é legítimo que a gente não tenha um ministro da Saúde titular no cargo durante 60 dias, no momento que, como diz o Cláudio Humberto, o governo preocupado em recriar o Ministério da Segurança. Então, acho que, de uma forma muito exagerada e até cruel, ele colocou luz de novo num problema que todos nós sabemos que existe, mas que, enfim, temos convivido com ele. Bom, você estava falando aí, eu estava aqui me dando conta, né? Imagina se a declaração do ministro Gilmar Mendes, com uma declaração semelhante à do ministro Gilmar Mendes, tivesse sido feita pelo general Fernando Azevedo de Silva, ministro da Defesa. Imagina o ministro da Defesa fazendo uma declaração grave, acusando o Supremo Tribunal Federal de praticar ou estimular ou se omitir diante de um crime grave. Foi o que o Gilmar Mendes fez em relação ao governo, quando mencionou o genocídio. Genocídio é um crime horroroso, pavoroso, é um crime contra a humanidade. Trata-se de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se ele tem conhecimento de um crime, quais as providências que ele tomou como magistrado, né? Então eu acho sim que foi um momento de arrobo mesmo. Ele acabou falando coisas que escaparam. Talvez aquilo ali ele tenha feito para agradar o eleitorado, que ele é muito de fazer isso mesmo, né? Agradar o eleitorado que faz oposição ao Bolsonaro, que se refere ao Bolsonaro como um genocida, sabe-se lá por quê. Mas, enfim, os petistas, o pessoal só se refere ao Bolsonaro dessa maneira e não é de hoje, né? Quer dizer, não foi em razão da declaração do ministro Gilmar. Eu acho que ele usou a expressão um pouco para fazer um aceno para essa turma que o andava hostilizando nas ruas. Isso meio que dá dá um passaporte, né? Um salvo-conduto para que o ministro ande nas ruas sem ser incomodado por determinado tipo de eleitores. Agora, voltando àquele raciocínio, imagina se o ministro da Defesa faz uma declaração tão grave acusando o Supremo Tribunal Federal de estimular ou se omitir diante de um crime grave. E, além disso, fazer o que fez o ministro Gilmar. Dizer algo tem que ser feito. Imagina o ministro da Defesa, ou o general Heleno, ou qualquer dos militares que fazem parte do governo, até o próprio presidente da República, dizendo, olha, isso assim não dá, alguma coisa tem que ser feita. Foi exatamente o que o ministro Gilmar Mendes fez ontem. Alguma coisa tem que ser feita o quê? O que é que o ministro quis dizer com isso? Ele defende algum tipo de iniciativa para destituir o atual governo? Para derrubar o atual governo, é isso? Que alguma coisa precisa ser feita, porque, afinal de contas, a decisão de manter o ministro interino é do presidente da República. Se ele é um crítico dessa
dessa decisão administrativa do presidente da República, ele quer fazer o que com relação a isso? Quer obrigar o ministro, o presidente, a assinar um ato nomeando alguém para ser o ministro titular? Ou algo tem que ser feito, destituir o presidente da República? Eu estou absolutamente convencido de que os integrantes dos três poderes, os mais legítimos representantes dos três poderes no Brasil, têm se comportado muito mal na medida em que eles extrapolam sempre, né? Estão sempre extrapolando. O ministro Gilmar Mendes não é o primeiro ministro a extrapolar das suas atribuições. A gente viu já referências muito graves feitas contra o chefe do Poder Executivo por ministros como Alexandre de Moraes, Celso de Mello. Já comentamos isso aqui várias vezes. Pessoas que extrapolam das suas competências para não apenas, tentar palpitar ou até interferir em atos administrativos do Poder Executivo, como também até insultar o chefe do Poder Executivo. Do mesmo modo, o chefe do Poder Executivo já se referiu de maneira desairosa e também com insultos, etc., ao próprio Supremo Tribunal Federal. A gente assiste também um Congresso Nacional completamente anulado, né? E quando fala sobre esse assunto, fala também sem muita propriedade. Então, nós temos assim os três poderes tomados por pessoas que perderam o juízo, né? Não sei se essa é uma das consequências da pandemia, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a declaração do ministro Gilmar Mendes é absolutamente inaceitável do ponto de vista dos deveres e do que dispõe os deveres de um ministro do Supremo e do que dispõe a Constituição. Qualquer um de nós, qualquer cidadão brasileiro pode fazer aquela declaração, pode chamar o Bolsonaro de genocida, pode dizer que o governo está tentando sair dessa... se eximir da responsabilidade desse genocídio. Qualquer um de nós pode dizer isso. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode. Ponto. E foi o que ele fez, eu acho que ele fez de maneira impensada mesmo. Eu acho que não é possível. Eu não posso acreditar que o ministro, se você for ler detidamente cada uma das suas frases, são frases que acenam, né, no sentido da destituição do presidente da República. Então, enfim, vamos aguardar para ver os acontecimentos. O ministro certamente terá a oportunidade de explicar melhor o que ele quis dizer e o conteúdo de toda aquela fala dele. É uma constante criação de crises, né, Cláudio, por parte desses personagens. Na hora que a gente vê e acha que teve uma trégua, né, vem uma declaração dessa, que é o que a gente menos precisa. Já estamos colocados aí por questões naturais em uma pandemia tenebrosa que tem efeitos muito devastadores para a nossa economia, para a economia mundial. O que a gente menos precisa é de atrito entre os poderes, e uma declaração como essa, assim como quando vem do outro lado também, você lembrou bem, só tem esse potencial de gerar mais tumulto e mais crise entre os poderes. O próprio general Heleno emitiu aquela nota naquele pedido de partidos da oposição para a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, que, claro, não foi para frente, falando em consequências imprevisíveis. Também uma expressão muito forte e vai nessa linha do que você estava dizendo, né, Cláudio? Que está todo mundo meio doido. Olha, para o nosso ouvinte tirar as próprias conclusões aqui, eu vou colocar de novo, a gente já colocou ontem, mas hoje, mais uma vez, o que disse o ministro Gilmar Mendes quando usa a expressão genocídio. É impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. A estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. Isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. Isso foi o que disse o ministro Gilmar grave, Mendes. Né, Thaís? É gravíssimo. E outra coisa, o ministro do Supremo não pode ter o direito à desinformação, né? Não há um vazio no Ministério da Saúde. Há um ministro lá sentado na cadeira de ministro, assinando com o ministro, tomando decisões com o ministro.
a um ministro empossado, né? É um ministro no exercício do cargo, não tem vazio. Ele pode não gostar do ministro, não pode não gostar do fato de o ministro não ser um médico, um especialista, né? O que seria recomendável, sobretudo, num período de pandemia. Mas há um ministro no cargo, né? E a gente tem ouvido aqui governadores, né? O Distrito Federal, que já chegou a criticá-lo, depois reavaliou isso. Hoje é um dos maiores, um dos que mais elogiam a atuação do ministro Pazuello no Ministério da Saúde. Nós entrevistamos aqui o médico e governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que chegou até a romper com o Bolsonaro quando ele desdenhou da pandemia lá atrás. Também se derramou em elogios em relação ao ministro Pazuello. Quer dizer, eu não vejo, eu tenho a impressão que o ministro Gilmar, ele faria melhor até a sua própria reputação e a linha de raciocínio se antes de fazer uma declaração como essa, ligasse para algum governador, né? Um governador com quem ele tenha um diálogo mais frequente. Liga lá e pergunta, vem cá, como é que está a atuação desse ministro? Esse ministro está resolvendo, está atrapalhando, está ajudando? Cláudio, mas aí... Entendeu? Mas aí a gente, sem entrar na capacidade de atuação do ministro Pazuello, mas sim no que o governo federal quer comunicar quando não coloca um titular na pasta da saúde num momento como isso. Isso tem um significado. Porque senão já teria, pelo menos, efetivado o ministro Pazuello. Eu acho que o significado Mas ele foi efetivado, não foi? Ele não está ganhando como ministro? Como interino, efetivado como interino. interino. É ministro interino da saúde, né? É ministro, né? Agora, a questão, a interpretação do Gilmar Mendes também é uma interpretação meio assim, né? Aí, não, isso é uma estratégia para se eximir das responsabilidades, não sei se... Ora, ele próprio participou da decisão do Supremo Tribunal Federal que retirou do governo federal as atribuições de comandar as ações contra a Covid-19, contra a coronavírus. Foi o Supremo Tribunal Federal que tirou isso do governo federal. E apesar disso, o Ministério da Saúde tem protocolos, né, com relação, que recomenda para o tratamento da doença. E entrando no mérito, Cláudio, ele está saindo melhor que os dois últimos aí, né? Exatamente. Um era totalmente político, fazia coletiva todo dia, falava um monte e não fazia nada. O outro ficou apagado, não falava que tinha que ter dados e não fez nada. Agora chegou esse aí, tá quietinho no canto dele lá, mas o dinheiro tá saindo, a gente tem entrevistado governadores aqui que estão falando que o dinheiro tá chegando. Mas Pedro, mas é emblemático o fato de o único ministro interino do governo Bolsonaro ser justamente o ministro da Saúde no meio de uma pandemia. Isso há um significado nisso. Mas qual é a diferença que faria um ministro, um grande infectologista no Ministério da Saúde? Qual é a diferença que faria que quem manda nas estratégias, nas políticas e tudo mais de combate à pandemia no estado de São Paulo é o governador Dória, no Rio de Janeiro é o Whitson, no Distrito Federal é o Ibanez, entendeu? Cada estado tem o seu governador que comanda essas ações e não abre mão disso. E eu acho até que foi uma decisão correta do Supremo Tribunal Federal, muito embora a intenção não tenha sido essa. Eu acho que a intenção com essa decisão de entregar aos governadores, a intenção do Supremo foi dar uma sacaneada ou dar uma resposta, dando uma sacaneada no Bolsonaro. Mas foi uma decisão correta, se você observar o tamanho do Brasil, assim como teria sido uma decisão semelhante lá nos Estados Unidos, certamente teria sido muito mais vantajoso para os americanos no combate à pandemia, né? Aqui eu acho que cada estado tem dimensões territoriais e complexidades, né, que é muito próprias e que são como países mesmo, né, na Europa, por exemplo. Eu acho que foi correta, acabou sendo benéfica essa decisão. Mas o fato é que o Supremo tirou essa atribuição do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde só pode fazer sugestões. E aí tem um monte de sugestões, tem protocolo, tem tudo que tem. No Ministério da Saúde tem a figura do ministro,
mas eu até já falei sobre isso. O Ministério da Saúde é composto por centenas de técnicos e de funcionários de carreira, especialistas em todas as áreas de saúde pública, absolutamente brilhantes, né? E são essas pessoas que dão suporte ao ministro, seja quem ele for. Ontem peguei uma lista aqui dos ministros dos últimos anos, né? Desde os anos 1990, uma figura que sempre admirei muito, o professor José Goldenberg, um físico. Ele foi ministro da Saúde por um mês no governo do Fernando Collor. Henrique Santilo, que era senador, foi o ministro da Saúde do Itamar Franco. José Serra, que nem sequer é economista, como dizem, nem não chegou a concluir o curso, foi um ótimo ministro, um elogiado ministro da Saúde do governo FHC. Foi o ministro dos genéricos, né? O remédio genérico foi na gestão do José Serra, né? E proíbe também restrições ao tabaco e tal. Isso. Bajas Negre, político. Humberto Costa, ele é até médico, quer dizer, ele se formou, mas duvido que tenha exercido a profissão. Ele faz política sempre. Ele foi ministro da Saúde do governo Lula porque era senador, não era porque era um médico brilhante. Agenor Álvares é bioquímico, ele foi o outro ministro da Saúde do Lula. O Arthur Quioro, outro político que a Dilma nomeou ministro da Saúde, ele foi substituído por Agenor Álvares, outro bioquímico. Aí vem o governo Temer. Quem foi o ministro da Saúde que ficou mais tempo no cargo do governo Temer? Ricardo Barros. Sabe qual é a formação dele? Engenharia civil. Político. Formação política. E político. Aí depois veio o Gilberto Occhi, que foi presidente da Caixa. O que é que ele é? Advogado. Quer dizer, toda essa confusão que se faz, na verdade, é porque o ministro interino da Saúde é um militar. E as pessoas, tem gente que quando tem militar, se estremece todo. Militar, morre de medo, né? E militares são pessoas como quaisquer outras, são até, na média, muito bem formados e são pessoas muito decentes, pelo menos são os que eu conheço. Mas o fato é que é preciso ter mais racionalidade em todas essas discussões, e o ministro Gilmar Mendes não contribui para essa racionalidade e, pelo contrário, pegou um momento em que o presidente da República fechou a boca, que está evitando criar crises, de que está dando a sua contribuição para a criação de um ambiente mais propício ao diálogo, à convivência harmônica entre os poderes e tal. Aí vem um ministro dar um bico na canela do governo dessa maneira. Eu achei que foi muito ruim isso. Agora são 8h27. Você está conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, no DAI, o aplicativo Band Rádios, com áudio e vídeo no YouTube e no Facebook.